Olá a todas, a todos, a todos, bem-vindos aí a mais uma semana do Folclore, esse ano totalmente virtual, numa edição totalmente online. E nós vamos então começar as atividades da semana hoje, dia 17 de agosto de 2020, com a nossa abertura e depois o nosso IPADE decolonial, tá bem? Pedimos a vocês que deixem seus microfones e os seus vídeos desabilitados durante as falas. E após, quando houver um momento propício para isso, de intervenção, daí vocês podem habilitar e perguntar, e interagir, tá bom? Também pode chat para qualquer tipo de interação que a gente vai estar atento e tentando ajudar vocês. Durante a atividade, também vai ser disponibilizado um link no chat para o preenchimento da presença, da lista de presença do dia de hoje, especialmente para aqueles que fizeram a inscrição, tá bem? Lembrando que durante a semana são necessários pelo menos 75% de presença para a certificação. Não, tá aparecendo, mas eu não sei se vai vir certificado depois. Qualquer coisa. É que esse aqui é um outro. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa online. Só um pouquinho, tem alguém com áudio habilitado aí, por favor? Jonathan, por favor, se puder, desliga, silencia o áudio para gente. Obrigado, querido. Isso. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir, tá? Eu vou pedir para aqueles que quiserem deixar, quando a pessoa está com o foco, né, na fala, visualização automática, né? E quem quiser deixar todo mundo aí aparecendo os quadradinhos, aí deixem visualização em grade, tá bom? Eu vou passar então a palavra agora, né, para a nossa colega, querida prof aqui, companheira de trabalho de sempre, né, que vai ser a responsável pela condução dos trabalhos aí da abertura, né, a professora Carmen Hoffmann, junto com o professor Manuel, tá bom? Carminha, uma felicidade mais uma vez estar contigo, agora na Semana do Folclore em um formato diferente, tá bom? Muito obrigado aí pela tua presença e pela tua contribuição, e então passo a palavra para você, tá? Oi, boa tarde a todos, a todas, a todes. É com muita satisfação e eu agradeço esse espaço, né? Agradeço ao Tiago por me proporcionar estar presente num evento que eu considero importantíssimo, que é a Semana do Folclore da UFPEL. A Semana do Folclore é realizada na Universidade Federal de Pelotas desde o ano de 2012. Inicia hoje, nessa segunda-feira, 17 de agosto, prolongando-se até o próximo sábado, dia 22 de agosto. Mais uma edição da Semana do Folclore, mas dessa vez online, devido à pandemia do Covid-19. Com promoção e realização do Núcleo de Folclore da UFPEL, o NUFOLC, que também comemora seus 10 anos, né? E eu quero aqui registrar a densidade e a qualidade dos eventos que o Núcleo de Folclore tem realizado, não só em nível municipal, regional, mas também em nível internacional, né? Então, eu quero parabenizar o Tiago, e na pessoa do Tiago, eu estendo a todos aqueles, a todas aquelas, a todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram, né, para a consolidação desse tão importante núcleo dentro da nossa universidade, especialmente, né, no curso de dança, que tem trazido tantas contribuições, tantas investigações, tantas provocações, né? Então, um grande axé, um grande parabéns, um grande viva para o Núcleo de Folclore. E que o Tiago tenha a energia suficiente para manter acesa a chama deste núcleo. Nós estaremos sempre a postos como escudeiros da manutenção, né, desse importante segmento da nossa instituição. Também quero registrar a participação na promoção e realização da Semana do Folclore
do Laboratório de Decolonialidade em Ações e Investigações Artísticas, o LADAIA, tá? Que é coordenado pelo professor Manuel, que também tem sido assim um hiper trabalhador, um hiper entusiasta, que tem trabalhado junto, lado a lado, em diversas frentes, nos 3 eixos de formação do nosso curso, que é o pedagógico, né, o artístico e o científico. Obrigada, Manuel, por ter preenchido essa vaga, né? Essa vaga que foi uma conquista, talvez decorrente desse movimento já do Núcleo de Folclore, né? Para que a gente conquistasse, muito capitaneado pelo professor Tiago, uma vaga para danças negras no nosso curso. Então, um registro e já um agradecimento pela tua disponibilidade, Manuel, pela tua garra de estar aqui junto com a gente e de ter encampado esse nosso sonho e ter vencido esse concurso, e agora estamos juntos, né? Também o tema gerador, importantíssimo nesse ano, né, que são culturas negras e pensamento decolonial. Então, nada mais disparador do que a presença da nossa companheira, que já dividi o palco de arena com ela, né, que é a professora Iara, que logo, logo já vai ter a sua distinção merecida. Tá? São parceiros dessa edição o Observatório de Memória, Educação, Gesto e Arte, o Grupo Ômega, da UFPEL CNPq, o curso de Dança Licenciatura, projeto de extensão Folclore e Educação, projeto de pesquisa Aspectos Históricos da Dança no Rio Grande do Sul, projeto de pesquisa Poéticas Populares na Contemporaneidade, curso de dança da UX, Abrasofa, Associação Brasileira dos Organizadores de Festivais de Folclore e Artes Populares, Grupo Afro Sul de Música e Dança, e a Bambaé, Companhia de Danças Brasileiras. E cada um de vocês são parte integrante da Semana do Folclore, que nesse momento está começando. A comissão organizadora do evento é composta pelos professores Tiago Amorim, Manuel Gildo e eu, Carmen Anita Hoffmann, do curso de dança. Temos também a colaboração super qualificada da professora Rose Miranda, que é da Faculdade de Educação, além dos nossos alunos Ederson Vergara, Felipe Correia, Natiele Meirelles, do curso de dança, e Belisa Gonzalez, do programa de pós-graduação em artes visuais. É importante, nesse momento, agradecer o entusiasmo, a dedicação, o impulso e a contaminação do professor Tiago Silva de Amorim de Jesus, idealizador, mantenedor do Núcleo de Folclore e de todas as suas diversas ações e atividades, entre elas a Semana do Folclore. Praticamente, né, quando a gente pensa Semana do Folclore, eu já imagino assim o Tiago fazendo todo o protagonismo, né, a organização, porque não é o evento só de agora para frente, né? Tem todo o alicerce para chegar até aqui e ir a público. Então, o Tiago é um grande protagonista e eu me sinto assim duplamente agraciada por estar aqui nesse momento e por saber que é geracional esse trabalho que o Tiago capitaneia aqui dentro da Universidade Federal de Pelotas, que vem do século passado. Então, como o folclore passa de geração em geração, por via, né, oral, eu imagino que seja uma ação super folclórica, essa continuidade de um trabalho que a gente começou lá num outro rincão.
Bem, a propósito, então, da Semana do Folclore, eu quero aqui me apropriar de algumas falas da Djamila Thaís Ribeiro, né? Uma filósofa, feminista, negra, escritora. Olá, pessoal, vocês me escutam? Mas então, a Djamila tornou-se conhecida não só para mim, mas no país inteiro por seu ativismo na internet e atualmente é colunista da Folha de São Paulo. Quando eu faço uma leitura do conjunto, né, e da obra da Djamila, ela fala, né, da sociedade brasileira e observa que essa sociedade já está dividida através do racismo, opressões de classe e machismo, onde o homem branco colonialista europeu está no topo da pirâmide social, enquanto que a mulher branca está na base. Bom, divisões como estas, que não foram feitas por nós, até porque não teríamos poder institucional e estrutural para promovê-las, para a filósofa, quando a gente nomeia essas opressões, a gente está justamente querendo combater uma divisão que já está posta, já está dada. Bom, daí que eu considero que eventos como este nosso, que busca uma temática como a que está proposta, a gente busca encontrar, né, a valorização das diferenças, a universalidade, a hegemonia do pensamento e ações de forma mais homogênea, sem nunca esquecer que somos um país mosaico, um território que abriga uma diversidade racial talvez única no mundo, de tal forma que precisamos saber lidar com essas diferenças, interligar as nossas lutas para pensar um projeto maior da humanidade. Bom, para oficializar a abertura da Semana do Folclore, edição 2020, eu quero convidar com todo carinho que tenha acompanhado em toda essa trajetória, como oficineira, como diretora, como incentivadora, né, da Semana do Folclore, a nossa diretora do Centro de Artes, a professora doutora Úrsula Rosa da Silva, né, que fará, então, o seu pronunciamento. Desde já, eu agradeço a participação e desejo, assim, uma ótima semana, mas eu retorno. Obrigada, Carminha. Estão me ouvindo? Então, eu queria dizer, né, da felicidade desse evento, agradecer ao Tiaguinho e a Carminha, né, esses apelidos são muito carinhosos mesmo, porque são pessoas super afetuosas, né, que têm uma afetividade imensa, e transbordam isso, né, para o curso, para os eventos, e esse carinho todo, né, o curso de dança que fez 10 anos, tem trazido várias questões inovadoras para o nosso Centro de Artes, né? Então, a presença da Carminha, que traz, que tem toda uma experiência de criação de curso lá em outras universidades, em Cruz Alta, né? E os seus alunos, né? Então, o Tiago, a Josi, vieram para cá e estão constituindo, né, com um grupo maravilhoso esse curso e trazendo para nós pesquisas fundamentais, né? Então, a temática, né, desse evento que fala do pensamento decolonial e das culturas negras, né, a importância de nós pensarmos não só nos eventos, mas como que a gente tem que aproximar esse conhecimento e esses saberes todos por dentro dos nossos currículos também, né? Então, a importância de trazer autores e autoras, né, dos povos originários, da cultura negra, para dentro da nossa universidade e para dentro dos nossos cursos, né? A importância que nós temos, começamos já nesses grupos de pesquisa a trabalhar autores e autoras com as suas ideias necessárias, não só no Brasil, mas em toda a Latinoamérica,
né? O quanto a gente precisa aproximar de uma epistemologia latino-americana, ler autores e autoras que trazem essas reflexões de decolonialismo, né? De desenraizar as nossas os domínios e as opressões instituídos na colonização, né, e o quanto isso ainda no nosso cotidiano está presente. Então, essas reflexões são super importantes, né, e autoras, assim como a Djamila, né, desde Maria Firmino, que faz um primeiro romance falando sobre as características, né, do negro no Brasil, e essa afetividade e a cultura presente, né, desde a religião, da culinária, e outras autoras como Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo. A gente precisa ler, né, essas pessoas e trazer as culturas, a aproximação dessa diversidade cultural para dentro da academia. Então, eu queria dar os parabéns para o evento, e também queria fazer um anúncio aqui para todos. Eu vou colocar aqui no chat um link. Nós inauguramos, agora no meio da pandemia, um projeto que é o MABSul, que é o Museu Afro-Brasil Sul, né, coordenado pela professora Rosemar Lemos, e é um projeto de uma plataforma digital que vai trabalhar com patrimônio material e imaterial, dando visibilidade à história negra no sul do país. É um projeto da Universidade Federal de Pelotas, junto com outras universidades, inclusive a UNB e a Universidade de Lisboa, e eu vou colocar aqui para vocês, então, no chat, o link do projeto para divulgação dessa plataforma que foi instituída agora durante a pandemia, tá? Que é um outro meio, né, de produção de conhecimento e divulgação dos saberes de negritude e da cultura afro-brasileira. Parabéns pelo evento, sucesso a todos. Obrigada, professora Úrsula. Eu gostaria que tu acompanhasse a programação e, dentro do possível, né, a gente poder fazer alguma oficina, fazer alguma prática, que tu sempre é a nossa super participante. Então, muito obrigada pelas palavras de incentivo, de reconhecimento. É muito importante, né, a gente ter o teu olhar atento sempre às nossas atividades e no estímulo e na motivação para a gente continuar. Muito obrigada. Bom, eu gostaria de convidar, antes de eu passar a minha palavra, convidar a todos, a todas e a todes para participarem, não só desse momento de abertura, logo eu já passo para o Manuel, que vai fazer, é o mestre de cerimônias da Iara, mas dia 18 de agosto, né, amanhã, às 20 horas, nós temos conversa samba de roda com dança de resistência, experiências com a Bambaé Companhia de Danças Brasileiras, debatedores, a professora da UC, Sabrina Mansky, e professora Nayane Ribeiro, egressas do curso de dança, mediação vai ser da professora mestranda Belisa Gonzalez. Dia 19/8, quarta-feira, tem o segundo ciclo Cine Dança, debate sobre o filme Mulheres de Axé, Vozes contra a Intolerância. O debatedor é o professor da UEM, professor André da Rosa, a mediação do professor Manuel Gildo, e dia 19 de agosto, nós temos, dia 20 de agosto, nós temos conversas com experiências artístico-pedagógicas enegrecidas da escola-universidade, debatedora a professora Amélia Conrado, da UFBA, e a professora Juliana Coelho, egressa do curso de dança da UFPEL e egressa do curso de mestrado em artes visuais da UFPEL, falando, então, da sua experiência com a escola. A mediação é da professora Rose Miranda. Dia 21, nós temos, às 18 horas, a conversa Arte, Política e Negritude, processos de criação em dança e culturas afrodiaspóricas no ambiente acadêmico,
com a professora mestranda, mestre Cleice Collins, mestranda, né? Cleice Collins, da URGS, e professora Karen Tolentino, da UFSM, com a mediação do professor Tiago Amorim. E dia 22, nós temos a celebração, é o Dia Internacional do Folclore. Nós temos a celebração do Dia Mundial do Folclore, com a abertura do primeiro Festival Internacional de Folclore do Brasil virtual. O Folclore nos une e a terra toca e dança pela paz. Coordenado pela professora Helena Lourenço, da UNP, da Abrasofa, e com isso a gente, então, encerra a nossa Semana do Folclore com esse grande festival virtual de folclore. Quero, então, já de imediato, vou entregar o meu papel aqui para o professor Manuel, que agora vai coordenar a primeira atividade, efetivamente, né, da nossa Semana do Folclore 2020, que é um padê decolonial, né, que é uma conversa decolonial com a nossa convidada especialíssima, assim, muito especial, já agradecer de antemão, em nome da comissão organizadora, em nome de todo mundo que está aqui, que eu tenho certeza, Yara, querem te agradecer. Já estou agradecendo por antecipação, para fazer, então, esse bate-papo, né, sobre o padê. Então, é um padê decolonial, né? Padê que vocês devem me explicar melhor do que eu. Então, eu desejo assim, um bom começo. Nada mais legítimo do que começar contigo, Yara e Manuel, mediando. Então, de imediato, já passo a palavra. Muito obrigada. E boa semana para todo mundo. Obrigado, Carmen. Obrigado, prof. Pessoal, boa tarde. Bom finalzinho de tarde, né? Já quase 6 da tarde. Muito obrigado por terem se inscrito, por estarem aqui para participar dessa semana que foi gestada com muito carinho, né, por essa comissão organizadora, né, pelo projeto, pelo NUFOLC, né, e pelo projeto Ladaia. Como a Carminha havia comentado ali no início, a gente está o Núcleo de Folclore já desenvolve, né, esse projeto há bastante tempo. E esse ano, o laboratório que eu coordeno, né, um projeto unificado, se soma na organização. Ano passado, eu participei, né, a convite do Prof. Tiago, e fiquei muito encantado, porque tem sido um espaço que aflora muita coisa boa, muita positividade, assim, na relação com o que melhor há da cultura brasileira, da identidade brasileira nas artes. Então, a Semana do Folclore é também um momento de abrir a universidade, né, para a entrada de diversos mestres e mestras dos saberes, né, considerados populares, mas dos saberes múltiplos, né, produzidos fora da instituição universidade, e também um momento em que a universidade ia bastante às escolas, né? O professor Tiago já tinha um hábito de produzir muitos trabalhos, né, com foco na experiência docente dentro da escola, também na experiência do ensino do folclore, né? E tem sido muito rico essas experiências. Infelizmente, esse ano, a gente não está lá no chão da escola como a gente gosta de estar. Lembro que as experiências, as expressões, mesmo para quem não vai à escola, mas quando você pega os registros, né, que são muitos e são belíssimos, eles expressam a alegria que é o momento com o folclore, com a arte popular brasileira, com a cultura popular brasileira dentro da escola, né, que parece, por vezes, estar distanciada do currículo,
né? Isso que a professora Úrsula trouxe, que é muito real quando a gente vai perceber a experiência escolar, né? Por mais que sejamos todos frutos de um processo cultural, muitas vezes os currículos eles ainda negam a existência, né, de saberes outros, que vão ser denominados de diversas formas. A gente assume, nesta edição da Semana do Folclore, pensar decolonialidade, né? Um campo epistêmico, né? E aí não só epistêmico, que inclusive os autores discutem que a ser decolonial é lidar com a epistemologia totalmente em diálogo com a política, né, com a ação política. Então, pensar esse conceito a partir desse nosso lugar da dança, desse nosso lugar dos fazeres corpóreos, das performances, das performatividades, né? E pensar também a partir das performatividades negras. Então, é com muito cuidado, com muita delicadeza, que essa semana foi gestada para que a gente consiga estudar juntos. Eu acredito que esses espaços são para isso, para que todos nós possamos estudar juntos formas e maneiras e estratégias de burlar todo esse, subverter, talvez seja a melhor palavra, todo esse carrego colonial que ainda está expresso no currículo, que ainda está expresso nas práticas, né, nos modos como o outro, como a diferença é enxergada nos espaços educativos. Então, que seja uma semana de muito crescimento, de muita aprendizagem, de muita troca, que se conheçam, né? Eu acho interessante, aqui a gente termina não tendo aquela possibilidade, como era nos encontros presenciais, que você termina conhecendo alguém que está do lado, né, conversando, fazendo um cochicho, né? Inclusive aqui no próprio chat há uma possibilidade de você enviar uma mensagem só para a pessoa, mas para que as pessoas também possam se conhecer, porque faz falta aquela grande ciranda que a gente fazia, não é? Iniciamos hoje a Carminha comentando com a mestra Yara a saudade que a gente está dessa ciranda, né, que está por vir. Ela está por vir em breve, muito em breve a gente vai poder estar em algum espaço, né, de mãos dadas, fazendo essa ciranda, trazendo para a corporeidade todo esse saber, né, que é corpo. Mas nesse momento, né, por conta da pandemia e da urgência, da necessidade do isolamento social, a semana se adaptou para um formato online. Então, espero que vocês consigam aproveitar o que há de melhor, né, e sem perder de vistas que uma das coisas, das melhores, a presença de todas e todos e todes é uma das coisas que faz esse evento ser o melhor nesse momento. Ser uma coisa um momento de encontro. E é isso o Ipadê. O Padê pode ser entendido e é lido nas religiões de matriz africanas como uma saudação a Exu, né? O Senhor da comunicação. E aí inicio saudando a minha ancestralidade, né? A minha ancestralidade negra, afro-brasileira, africana e afro-brasileira, a minha ancestralidade cabocla, né? Indígena das terras do noroeste da Bahia, já chegando no sul do Piauí. Então, eu venho de uma região onde essas encruzilhadas entre povos originários e negros africanos e de descendência africana conviveram muito bem, né? Gestaram processos de vida, né? Muito potentes, né? Então, eu não poderia deixar de saudar, reverenciar, acordar a memória das minhas e dos meus ancestrais. Então, eu tenho que agradecer a eles, né, por poder ter chegado nesse momento. Haja visto qual que é a expectativa de vida para um homem negro de 30 anos na sociedade que nós vivemos. Enfim, eu sou o professor Manuel, né,
sou o mais novo do colegiado do curso de dança, né? Eu ingresso no curso de dança em um concurso específico para a contratação de professor de danças afro-brasileiras, né? Que posteriormente, né, no currículo eu faço uma alteração e uma adaptação para o termo negro, né, de acordo com toda a bibliografia que tem sido produzida, né, na contemporaneidade. Mas um concurso histórico só para que as pessoas que talvez não sejam do campo da dança e que estão aqui participando hoje do nosso encontro saibam o que parece ser tão próximo da cultura da dança, né? O corpo negro, a cultura negra, né? Todo esse imaginário sobre a negritude brasileira, né? E toda uma identidade sobre o Brasil que se constrói, que se funda a partir da performatividade de corpos negros no samba, né? Em diversas outras manifestações populares, e que diversas vezes está muito distante do curso de dança. Está muito distante dos cursos de arte, né? Bem como a arte produzida pelos povos originários, né? Os saberes, né? A multiplicidade de saberes produzidos naqueles fazeres, muitas vezes está muito distante da universidade. Então, eu compreendo que o concurso onde eu fui aprovado expressa esse desejo de aproximação, de diálogo. Não que não existisse, porque eu sei, o professor Tiago já vem trabalhando na universidade há muito tempo e com temáticas e que dizem respeito a todo o universo, né? A multiplicidade do universo das culturas negras, africanas, afro-brasileiras, né? E em especial as negritudes da cidade de Pelotas. Mas a gente sente a urgência de mais aproximação e de lugares de falas que nos representem, né? Representação para a dança, para as artes cênicas é uma coisa cara, é uma coisa muito importante. Então, é também um exercício da representatividade, todos esses movimentos. Enfim, inicio agradecendo a mestra Yara, que é a convidada do dia, né? Foi e é a minha mestra, né? E ainda será por muito, muito tempo, que eu desejo a ela sempre muita vida longa, né? Vida com saúde e paz. Eu quero saber, eu não estou enxergando a mestra aqui, Tiago. Eu quero que você tire dúvida para mim se ela ainda está online. Oi, Manu. Sim, ela tá, só que o nome do dispositivo dela ali tá no lugar do nome dela, tá bem? Então, só convidar tá. Prof, para habilitar o seu áudio e o seu vídeo, mas ela tá aqui conosco, sim. Isso é que eu não estava enxergando aqui nas caixinhas, então, nos quadradinhos, que agora a gente se enxerga todos aqui nas caixinhas. Mas, enfim, agradeço a mestra Yara por ter aceitado o convite para poder estar aqui conosco, né? É uma mestra da dança, né? Que vem construindo um pensamento que eu afirmo em dizer um pensamento decolonial na prática em artes aqui no Rio Grande do Sul, haja visto que é uma das precursoras das mulheres, né? Nesse meio da dança, das artes cênicas, do teatro, né? Ela sempre muito localizada na dança. O Ocidente fez isso muito com a gente, né? De segmentar, isso é dança, isso é teatro, mas no fazer, né, do grupo em que ela dirige, essas características são muito borradas, né? O teatro, a dança, o adereço, tudo compõe uma narrativa muito própria, muito pertinente, né? Então, eu quero convidar a mestra Yara para a gente poder iniciar nossa conversa, pedindo para que ela se apresente, né? Fique à vontade, mestra, para poder dar o nome aí. Eu fico até nervoso, chega minha mestra perto. Mas eu estou radiante de feliz, mestra, que a senhora está aqui com a gente, porque já é um desejo de muito tempo, né? Eu vinha confabulando ali com a mestra Yara para ela estar em Pelotas, vir a Pelotas conhecer os alunos do curso de dança, né? Ministrar algumas práticas. Infelizmente, ainda não houve a possibilidade, mas em breve o faremos. Mestra, fique à vontade para se apresentar.
Seja bem-vinda, mulher. Obrigada, querido. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, antes de qualquer coisa, né? Peço licença, peço bênção para os nossos ancestrais, nossos guias espirituais, nossos orixás, aos meus mais velhos, aos meus iguais, e aos mais novos, e às gerações futuras, né? Para iniciar, agradecendo também a vocês por esse convite, aonde a gente já vinha esboçando há algum tempo, eu e o Manuel, mas, enfim, passando tudo isso, a gente vai conseguir fazer esse encontro presencial, mas agora, neste momento, né, desse isolamento, que é necessário, a gente precisa, sim, se cuidar, né, para a gente prosseguir com o nosso trabalho. Mas, enfim, sou Yara Deodoro, sou coreógrafa, diretora do Grupo AfroSul, sou assistente social, que, no caso, é a minha profissão, e coreógrafa de paixão, né? A dança é uma paixão. A gente tem o Instituto Sociocultural AfroSul Odomodê, e eu faço parte da coordenação desse instituto. E a minha caminhada é uma caminhada longa, né? 45 anos que eu venho atuando na dança. E isso é uma coisa que nesses últimos tempos, assim, eu consigo enxergar melhor e sentir o peso também desses 45 anos. Mas é isso. Essa sou eu, Yara. E aí, Manuel? Mestra, eu vou começar perguntando coisas que, para mim, né, eu fiz uma pesquisa de mestrado conversando com essa mulher. Imagine tanta coisa de aprendizado que eu tive. Mas eu queria que a senhora compartilhasse aqui com a gente como que é o seu início na dança, assim, né? Porque esse imaginário sobre a escola, né? E aí eu penso, a escola na década de 60, né, mestra? Onde qual que era a presença da arte na escola, como que ela se fazia presente e como é que a arte entra na sua vida aí também por esse lugar da escola. Enfim, fique à vontade. E também, se outras coisas que atravessarem esse assunto, fique à vontade. Ok. O meu contato, desculpa, o meu contato realmente com a dança foi no tempo da escola, né? Minha mãe, né, ficou viúva muito cedo. Eu tinha 4 anos quando eu perdi meu pai, e a minha mãe tomou como um cuidado, né, colocar, nós somos 3 irmãs, e nos colocar num colégio particular. Ela foi atrás de bolsa de estudo, né, e nos colocou num colégio de freiras, o Colégio Santo Inês, que era um colégio, era e é até hoje, né, um colégio super conceituado no bairro de Petrópolis, aqui em Porto Alegre. E eu fui para esse colégio e, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, por aí, iniciou um grupo de dança, aulas de dança, né, no colégio. E era gratuito, horário inverso ao horário da escola mesmo, e ali eu comecei meu contato com a dança. Era a professora Nilva Pinto, né, quem dava essas aulas, e o que começou para mim como uma ocupação, né, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro, então ela fazia de tudo para a gente estar ocupado, para não ficar solta, né, ou sozinhas em casa.
E eu, a filha menor, né? Então, acabei indo fazer essas aulas de dança. Então, o que seria, de início, uma ocupação para mim, né? Se tornou uma paixão. Então, mais de 10 anos eu fiz dança, e eram danças folclóricas, então, tudo quanto é tipo de dança, né? Mas aí, quando chegou ali por volta do... Eu já estava com uns 14, 15 anos, eu já estava meio inquieta com essa dança, né? Parecia que o meu corpo já não respondia tão bem. Mas, enfim, né? Dentro de um colégio particular, onde devia ter, no máximo, 3 negros, na minha turma, inclusive, era só eu, eu não tinha me despertado, né? Essa coisa de eu ser negra, né? Eu até sabia, mas não me fazia, não me dizia nada. Mas ali pelos meus 14, 15 anos, sim, começou a me questionar, né? Por que era a única, né? No grupo de dança, sim, eu era a única. E aí eu comecei a ler algumas coisas, comecei aí já nessa fase de adolescente, já comecei a me relacionar com alguns jovens, aonde a gente falava algumas coisas, mas sempre relacionada assim à música, né? E a música black, aquela coisa toda, né? Enfim, aí surge o grupo AfroSul, né? Música. Eram só os meninos fazendo música. E eles iam participar de um festival estudantil. Nesse festival, eles estavam indo com uma letra bem questionadora e tal. E um dos meninos, que hoje é o maestro Marcos Farias, ele também fazia parte de um grupo do Colégio Anchieta, aonde essa minha professora Nilva Pinto, também dava aula de dança. Lá, o grupo fazia apresentações, dança, com o coral e banda. E esse menino, que na época não era meu amigo, né, eu só conhecia porque às vezes tinha apresentações junto e tal, e ele também, dentro do Colégio Anchieta, o único negro. E aí, com a história deles começarem o grupo, ele me chamou e disse, a gente vai fazer uma apresentação, vamos participar de um festival, e a gente sabe que nem vai ganhar, mas a gente quer causar um impacto nisso aí. Será que tu não faria uma coreografia para nós? Só que aí tu tem que arranjar também quem vai dançar. Eu disse, tudo bem, vamos lá. E aí, se conseguiu, entre eles mesmo ali, amigos e mais irmã de um dos meninos e tal, e aí eu fiz a coreografia. E aí era para mim ir para fazer essa coreografia, e eles seguiriam a vida deles e eu a minha. Só que isso não aconteceu, né? Eu continuei ali, estou ali até hoje. E isso foi quando quando eu, na realidade, comecei a me envolver mais ainda com a questão da dança negra, né? Porque aí a gente tinha um grupo de estudos, né? Que servia tanto para eles para comporem as músicas, quanto para mim para fazer as coreografias. E isso, nossa, ali eu começo a despertar, eu começo a enxergar, né, a minha cultura, né, a minha identidade. E dali não parei mais. Dali estou aí há 45 anos trabalhando com isso, e se criou um formato, até mesmo porque eu não tinha como se diz assim, eu não tinha uma formação em dança. Eu dançava num grupo, né? Então, claro, toda essa base que eu tive foi a base que eu aplicava dentro do grupo, né? Mas aí o tempo foi me mostrando que as coisas que eu fazia
não era diferente do meu dia a dia, das coisas de ver a minha mãe trabalhando, da minha avó, as minhas duas avós, sendo que uma era como se diz, na questão religiosa, a minha avó, por parte de pai, era da nação, né, do Batu, e a minha avó, por parte de mãe, era Umbanda, e era com essa avó que mais eu lidava, né, eu vivia mais aquela questão religiosa dela, né, e aí eu comecei a perceber o quanto isso estava influenciando, né, no meu fazer, né, da dança. E isso foi, e é o que acontece até hoje, né, porque a gente, quando a gente faz, né, a dança, e traz as nossas referências, né, elas acabam sendo, sim, essas coisas do nosso passado, da nossa vivência. E junto com isso tudo, o que foi construído? O AfroSul se tornou uma grande família, né? Onde a gente começou com meninas, porque no primeiro momento eram esses jovens, né? Que realmente foram, porque foram convidados, não foram atraídos, né? E acabaram saindo, mas mesmo assim, mesmo eu estando sozinha, eu permaneci dançando igualmente, sozinha, né? E quanto a isso, tem uma passagem, que é uma passagem muito linda na minha vida, né? Que nós fomos convidados para fazer uma apresentação, que era uma exposição que ia acontecer ali no Instituto de Artes, mas aí só estava eu dançando. Aí os meninos perguntaram: a gente vai Yara, assim mestra, mesmo? Eu mestra, disse: vamos, não tem por que não ir, né? E vou dançar sozinha mesmo. E fui, dancei sozinha, e quando eu termino de dançar, essa exposição era uma exposição de quadros e livros, e era uma exposição do Pierre Verger e o Caribé. Quando eu termino de dançar, vem aquele homem em minha direção, atravessa o palco, segura minhas mãos e saúda, né? Odoiá, Iemanjá. Eu nunca tinha visto aquela pessoa, eu não sabia nem quem era, e muito menos não dei nem pistas de que Iemanjá é a minha mãe, né? Até porque eu estava dançando, inclusive, de vermelho, nem pela cor ele poderia imaginar, né? Quem, o que essa parte religiosa, né, minha representava. E ele disse que hoje seja o primeiro e último dia que a senhora dance sozinha. E desde ali, nunca mais o AfroSul ficou pequeno, ele só cresceu, né? E essa pessoa foi nada mais, nada menos que Pierre Verger. Então, Yara, isso, assim, é mestra, a um senhora, amuleto para mim. De que toda mestre vez que eu Yara, pensava em desistir pelas dificuldades, né, acabava eu me lembrando disso, e era realmente a minha força, né, virou o meu amuleto. eu Então, imagino. a história do grupo se torna uma coisa muito familiar, né? Aonde de início fiquei só aquela figura materna, e com o passar do tempo, eu já tenho netos e até bisnetos que a dança me deu, né? Então, isso para mim, é extremamente importante, né? Eu poder construir uma família, né?
uma família da dança. Isso é uma coisa muito, 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 muito importante. E com isso também acabo gerando, né, pessoas que gostam de dançar. Do grupo mesmo, eu só tenho 2 formadas em dança, o resto todas são formadas em tudo quanto é área que vocês possam imaginar, mas que tem esse amor pela dança. E hoje, então, me dá mais tranquilidade, porque tem determinadas coisas que eu não preciso mais fazer, né? Então, a minha vida se torna um pouco mais tranquila no sentido dança, né? No sentido grupo. Essa família, ela consegue se manter. Então, chega a ser a minha certeza, né? De que mais 45 anos a gente vai ter aí pela frente. Mais 45 então, é isso, virão, assim, né? cara. Que Mais 45 a anos gente tem virão. essa certeza de continuidade, porque não é nada fácil, né? Não é nada fácil manter um grupo dentro de uma cultura que está sempre pressionada, sempre, e até mesmo invisibilizada, né? Então, a gente acaba tendo essa certeza que a gente vê pelas crianças, né? Então, esses meus netos, eles já estão iniciando a questão da dança, a questão da música, né? Então, isso é um respiro bem legal. Mestra, Mas é isso. mestre Yara, a senhora me escuta direitinho aí? Eu não sei se vocês estão me escutando, a minha tela ficou escura. Eu acho importante, Tiago, se você puder, ou outra Ok? pessoa, abrir um mic e tentar se comunicar, porque eu acho que ela não está nos vendo. Eu acho que ela não está nos escutando. Mestra Yara, querida, você nos escuta? Manuel? Não, ela não nos escuta. Yara? Eu acho que vai ser mais saudável, mais prático ela sair e depois retornar. Yara? Yara? Eu sugiro, Manuel. Felipe, eu tinha repassado o número dela ao Felipe, que é um dos alunos bolsistas. Eu peço que o Felipe tente dar ali a assistência. Yara, nos enxerga agora? Sabe o que eu sugiro, Manuel? A Sim. gente vai tentando fazer a conexão com a Yara. Chegou. Tudo? Tá. Nós estamos falando pelo WhatsApp. Não escuta, tá? Então nós vamos sugerir de desconectar e conectar de novo. Sair e voltar de novo, tá? Tá, ok. Eu sugiro, Manuel, que tu fale um pouquinho. Manuel, tá me ouvindo? Manu? Tá ouvindo, Estou aqui, Manuel? estou te escutando, Carminha. Pode falar. É que eu acho que era legal, assim, falar, né? Que a Yara foi sujeita da tua pesquisa, né? Acho que é legal, assim, até ela voltar, porque... Sim. eu acho coisa mais linda, assim. Acho que tu é um filho dela também, né? Nesse geracional, assim, acho que é importante. Não sei se é o caso, o que tu acha? Acho que sim. Pessoal, eu não vou, né, tentar falar mais sobre esse acontecimento que a Yara comentou ali, do Pierre Berger. Uma das coisas que eu acho mais legal é que ela não... Eu entrei ali, tentei lembrar, chamar ela para poder partilhar isso, mas nesse mesmo dia, quem dançou também no espaço ali foi o mestre Moa do Catendê. Então, Moa do Catendê também é um grande amigo, foi um grande amigo de Yara, né, do grupo Afrosul. Durante muito tempo que ele vinha a Porto Alegre, sempre se relacionava ali com o pessoal do Afrosul.
Só para poder lembrar e para pontuar para algumas pessoas que talvez não conheçam, né? O AfroSul é essa instituição, né? É um grupo de dança que surge na década de 70, né? Aí capitaneado por mestra Yara e uma equipe de músicos, né? Entre eles o seu marido, que é o Paulo Romeu, que é um percussionista assim também, mestre Paulo Romeu, né? Reconhecido no estado todo, um dos percussionistas, dos mestres que salvaguardam a memória do tambor de sopapo. Então, tem várias histórias aí, né? Desde a década de 70 até hoje, o grupo vem se reinventando. E quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul, eu queria muito conhecer sobre a história dos grupos de dança afro, porque termina que em várias cidades que a gente passa, ou que você conhece alguém do movimento negro, enfim, as pessoas sempre vão ter uma referência de algum grupo, né, que em algum momento da história fez alguma articulação cultural, promoveu algum tipo de formação artística, a partir desse lugar das artes negras, né, do teatro negro, da dança afro. Então, eu tinha e tenho curiosidade de seguir conhecendo grupos que atuam com a dança afro como instrumento de educação, né? Como meio de conexão com a ancestralidade negra, como possibilidade de relação com a cultura africana, né, que resistiu e se reinventou no território brasileiro. Então, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, que eu ouvi falar sobre a experiência do AfroSul, eu quis muito conhecer. E daí, eu lembro que eu estreei um espetáculo lá, se não me engano, em julho. Aí a gente estreava em um dia na Casa de Cultura Mário Quintana e outro dia alguns bailarinos do grupo iam ficar em Porto Alegre para ministrar oficinas. E aí, ao final de uma das oficinas, da última oficina com a Karen, eu chamei a Karen e a gente foi lá no AfroSul, né, para conhecer Mestre Yara, conhecer o espaço físico. A gente residia no interior, não conhecia tão bem a capital. Então, nesse momento, a gente foi lá no AfroSul, se eu não me engano, o mestre Guto, contra-mestre Guto, né, lá do Africanamente, que nos levou, e chegando lá, fomos muito bem recebidos por mestre Yara, que é essa pessoa, né, que tem uma história lindíssima e que tem uma generosidade na partilha sobre essa história, né? Acho muito lindo porque depois, passado 2, 3 anos, eu faço a seleção para o mestrado e ainda a intenção não era necessariamente pesquisar o AfroSul, né? O foco era bem mais amplo, estava aquele estado da arte da pesquisa, né? Depois que você entra no mestrado, que você vai reavaliar qual que, de fato, com o orientador, de fato, com a orientação, né? Qual que é as possibilidades da pesquisa, e daí a gente definiu já que o AfroSul seria um território muito potente que demandava essa escrita, né? Porque já haviam algumas pesquisas, né? Algumas pessoas que tinham registrado um pouco sobre a história do AfroSul, né? Dentro da academia. Isso eu comento dentro da academia, porque a história do AfroSul ela está muito bem documentada, né? O acervo, né? Do memorial que o AfroSul tem. Ele tem durante a pesquisa eu visitei o acervo de fotos e assim é muito legal que eu via foto das bailarinas que agora têm a minha idade, as bailarinas de 30, 35 anos, você vê a foto delas criança, literalmente olha, com 5, Manuel, 4 anos de idade. Alô, Manu? Sim, Carminha, pode falar. Não, que coisa, eu acho assim, ó, ficou lindo essa tua pesquisa, né? Do mestrado, quiçá, eu acho que vai continuar, a gente quer que tu compartilhe esse conhecimento com a gente, né? Falando sobre esse grupo, sobre Yara. E assim, eu estava hoje lendo sobre Mercedes Batista, e eu acho que é esse movimento que acontece lá no Rio de Janeiro, aconteceu aqui no Rio Grande do Sul com Yara.
sabe? Mercedes Batista no Rio e mestre Yara aqui com a gente. Eu acho que ela conseguiu manter, né? Manter viva, manter presente e geracional, que eu acho mais importante, né? Essa questão aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente que também em Porto Alegre, eu acho que é muito bom, né? Que seja também na capital e depois isso vá se espraiando, como diz o meu companheiro Olívio Dutra, né? Vá se espraiando pelos rincões. Mas só para te dizer que a Yara está de volta, então o nosso bate-papo ganha outra conexão agora, ganha outra certamente. dimensão, a dimensão original, né, Manuel? Mas já te agradecendo, eu acho que é isso, assim, eu fico muito entusiasmada e assim, eu enxergo muitas questões, assim, de vida vivida, né? E, bom, acho que a gente está de parabéns e tem Yara. Yara, vem aí, Yara! Com todo esse teu charme, com esse turbante lindo, com esse visu maravilhoso e com essa história de vida encantadora. É só para dizer que eu caí, mas já levantei. Tá que nem a dança moderna, né? Queda e recuperação. Queda e recuperação. Então, Yara, eu vou fazer. A senhora está nos escutando direitinho agora? Agora sim. Show de bola. Nós estávamos te escutamos todo o tempo, só que teve um momento ali que eu acho que aí eu já não conseguia mais falar, não consegui conexão, aí eu já imaginei, a Yara deve estar com problema no áudio lá, ou aconteceu alguma coisa, né? Porque aí na sequência já tem o pior. Escureceu a tela e eu não estava escutando ninguém. Eu digo, fui falando, eu não sei nem até onde eu falei. Foi bom, Yara. E aí, quando deu a tua quedinha, eu fiz o Manuel falar de ti e da tua história, e da história dele contigo e da pesquisa dele contigo. Então, nada está desconectado. Que foi maravilhoso, né? Esse contato de tardes e mais tardes e até noites, de bolinho de chuva, de cafezinho. Foi lindo. Yara, a senhora estava comentando aí do encontro com Pierre Berger. Sim. E aí eu lembro que a senhora tinha me comentado que o mestre Moa também estava nesse dia, né? E que dali também vocês ficaram amigos por um tempão, assim. Ele sempre vinha a Porto e se encontrarem. Sim. O Moa, foi bem na época que ele veio, acho que pelas primeiras vezes aqui no Rio Grande do Sul, né? Acho que era o primeiro dia. E dali em diante, assim, se tornou um elo muito forte. Inclusive, o Moa morou na minha casa um tempo, né? Quando ele veio, ficou um tempo aqui em casa, porque não tinha onde ficar e tal, já fez amizade com o Paulinho, sabe essa coisa de músico, né? Percussionista e tudo mais. E ele ficou um tempo com a gente. E hoje a gente, né, ainda chora essa perda tão feia, tão brutal, né? Mas tão foi uma brutal, pessoa, né, Yara? Tão brutal. Brutal. Mas foi assim um encontro, né? Que ali também, naquele momento que se conheceu ele, né? Então foi um momento assim de amizades, né? Que perduraram e carinho até hoje, né? Enfim. Sim. Yara, uma coisa que a senhora havia comentado ali que eu fiquei com vontade de questionar mais, e que foi das coisas que também eu não entrei tanto na pesquisa, né? Como é que foi sua transição de bailarina para professora? Porque tinha isso, né? Antigamente não tinha uma faculdade de dança, não tinha uma formação específica. O bailarino, ele se formava com seu professor, com sua professora de dança, né? E dali ele saía, já ia lá, ou se era do balé, ia montar sua academia de balé, se era disso, ia montar sua academia, ou seu grupo, né?
como que foi para você? Como é que você percebeu assim? Agora eu sou professora de dança. Agora eu tenho aqui umas pessoas que estão na minha sala de dança que eu sou responsável por esses corpos, né, por organizar e por fazer um trabalho bonito, porque eu quero apresentar meu trabalho também com uma beleza que ele merece, né, com todo o requinte, né? Eu acho que é um requinte, né? Que vai desde o figurino até o gesto, até a movimentação, repete tal movimentação. Mas como é que foi essa transição de bailarina e agora se entender? Agora eu sou coreógrafa, agora eu sou professora. Olha, eu acho que até hoje eu não sei. Mas, enfim, quando a gente começou com a dança, né, já no grupo existente de música, eu não me tinha como coreógrafa, nem como professora. Eu tinha amigos que, aonde eu tinha maior conhecimento em dança, então propunha algumas coisas, né? Eu acho que isso se torna a partir do momento que se começa com o grupo infantil, que aí sim tu tem que ter essa postura, né? Uma postura de quem está liderando mesmo aquilo ali. Então, mas também foi uma coisa muito, muito tranquila, assim, sabe? E alguma das coisas que algumas colegas ainda que eu tenho contato que dançavam comigo no tempo do colégio, elas dizem que eu sou muito parecida com a minha professora, dando aula, né? Então, assim, eu acho que era o espelho, né, que eu tinha, não tinha outra pessoa, eu não tive outro professor, né? Depois, mais tarde, fiz cursos e tudo mais. Teve uma época que eu fui para Salvador com minhas irmãs, e elas saíam todos os dias, iam para mercado, queriam conhecer tudo, iam para mercado e compravam coisa, e compravam camarão, e compravam isso, compravam aquilo, e eu ficava no hotel porque eu tinha aula, eu consegui ter aula com a Nadir Nóbrega, e isso foi assim, nossa, eu queria aproveitar o máximo, né, eu tinha o quê? 4 dias para sugar a mulher de tudo quanto é jeito. E ela estava chegando, inclusive ela estava chegando, acho que era da Nigéria. E nós passávamos a manhã inteira no hotel, que aí lá o hotel me cedeu uma sala para mim fazer aula com ela. Então, assim, eu tinha que aproveitar aquele momento. Era a primeira vez que eu estava tendo aula com uma professora negra. A recém-chegada da Nigéria. Tu imagina para mim que não foi... Um luxo, né, cara? Vamos ser sinceros. Luxo. Bota luxo nisso, né? E só mercado. Mercado eu vou em qualquer lugar, não vou querer ir para mercado comprar, comprar camarão e comprar não sei o quê. E elas vinham carregadas de coisa. E eu disse, eu tô ótima, podre de cansada, mas ótima. Mas, Yara, quer dizer que aí, quando você se viu com as crianças, que você percebeu essa necessidade porque até então talvez se via mais como coreógrafa, como bailarina, né? A identidade de professora. Não era nem como coreógrafa. Né? Não era nem como coreógrafa, eu me via mesmo naquela condição de bailarina, e eu tinha meus colegas, como eu tinha mais experiência, eu montava as coreografias, mas de boa, assim, não tinha essa consciência. Eu comecei realmente a ter a partir do momento que a gente começa a trabalhar com essas crianças, né? Porque eram todas, a maioria eram crianças, filhas de amigos, que estavam passando por problemas de preconceito no colégio. Então, a gente, junto com a Marilene Paré, que é uma psicopedagoga, muito minha irmã, a gente bolou uma estratégia, né, de trabalhar a questão da autoestima dessas crianças. Mas como que a gente ia trazer? Sentar crianças de 4, 5 anos e ficar falando para elas? Não fazia sentido. Então, a gente usava a dança, né,
como uma ferramenta. Então, sempre antes da dança, meia hora antes, a Lena sentava com eles, contava alguma história, fazia todo um trabalho relacionado com essa questão da autoestima e depois deixavam a criançada dançar. E dali se formou um grupo que hoje é a direção, praticamente a direção da instituição, né? Onde elas já assumem, como tu bem sabe, já assumem coisas dentro do grupo de dança, né? De fazer coreografia, de organizar ensaio, enfim. De dar Né? aula, o pessoal, assim, ó, às vezes a gente conhece pouco, porque, tipo, tem o nome da senhora, né? A senhora é a grande mestra do grupo, vamos ser sérios. Mas, Yara, eu nunca vou me esquecer das aulas de afro que eu já fiz, uma ou duas que eu fiz com a Gisele. Ela é arrasadora, assim, as meninas, Sim. a Didi também, já fiz aula com ela, as meninas que são as mais velhas da AfroSul, muitas não necessariamente foram no caminho da dança, assim, né, como profissional. Seguem na educação física, na fisioterapia, nas mais variadas, né? Mas as meninas dão aula de afro, assim, que não é muito boa mesmo, assim, o trabalho corporal, e é todo muito embasado na técnica que a senhora desenvolveu, que a senhora vem desenvolvendo, né, mestra? Eu queria agora, já entrando nessa parte da técnica, entender mais como é que foi, assim, no corpo da senhora, sair daquele lugar de aluna que nunca tinha tido representatividade na professora, ou talvez nos ritmos que se dançava, ou mesmo quais que eram esses primeiros gatilhos da negritude na dança lá com a professora Nilva Pinto, né, quando dançava o folclore, se tinha uma ou outra coreografia que puxava desse lugar, e como foi que você foi encontrando essa corporeidade negra, né, essa dança negra, como é que você foi descobrindo ela? No grupo, né, da professora Nilva, ela fez 2 coreografias, que eu lembro, assim, que era mais ou menos, né, relacionada com a cultura negra. Assim, me saía super bem, né, porque, enfim, meu corpo respondia, até mesmo com toda a dificuldade, ela montou essas coreografias com toda uma dificuldade do entendimento daquilo ali, né. Então, hoje eu vejo que eram coreografias como se fosse um arremedo, né, do que se pode dizer de uma dança afro, né? Então, tinha uma questão de dança religiosa, para o lado da religião, assim. Então, era uma música que, nossa, que era o Rony Von que cantava Cavaleiros de São Jorge, eu acho. Cavaleiro de Aruanda. E aí tinha uns movimentos, sabe, que tu vê assim, ó, de quem foi em algum lugar, em uma sessão, alguma coisa assim, e observou aquilo ali e trouxe, né? Tinha uma outra que eu não lembro direito, mas a gente chamava de dum-dum, porque na música falava dum-dum, mas, enfim, que também era a roupa que dizia, sabe? E assim mesmo dizia mais ou menos, né? Mas, enfim, quando eu saio, quando eu vou para o grupo, o que acontece? Acontece que eu começo a pesquisar. Só que numa época, tu imagina, 45 anos atrás, que pesquisa, né, que eu podia fazer. Então, eu tinha como se diz assim, uma ferramenta que chega a ser meio cômico, porque de tarde passava na televisão, sempre tinha a sessão da tarde. Eu não sei se era a sessão da tarde, era uma coisa da tarde que passava. Então, sempre eram filmes. E normalmente eram filmes do Tarzan. Nos filmes do Tarzan, sempre tinha uma tribo africana dançando. E ali eu ficava, olhando e anotando. E como repete, né? Então, o que eu não pegava num dia, eu pegava no outro.
E aí depois, claro, mais tarde eu fui ver que aqueles filmes eram todos, que para mim, né, naquela hora, para mim eram filmes produzidos na África. Aí depois, claro, com o tempo fui sabendo que aquilo era produzido em Hollywood. Mas a essência que eu precisava estava ali, porque na realidade, eu não sei de que forma, mas aquelas eram tribos africanas mesmo que apareciam, né? Eles traziam aquelas imagens e colocavam no filme. Mas, enfim, ali foi que eu comecei a descobrir por que o meu corpo não respondia tanto como deveria lá naquelas minhas aulas no colégio, e como é que ele respondia eu olhando uma coisa na televisão, né? Então, ali eu começo a entender que essa imagem que chegava a mim, ela me dizia alguma coisa, né? E aí eu comecei a pegar aqueles movimentos e fazer variações, né? Daqueles movimentos com mais outros movimentos, obviamente, que eu já tinha pego, né? No tempo que eu estava fazendo aula, né? Porque, enfim, dava para compor uma coisa legal. E aí depois, claro, aumenta, né? Aí começa a aumentar a possibilidade de pesquisas, de observar coisas e tudo mais. E uma coisa que eu sou muito, que eu acredito muito, fielmente, eu acredito que é essa questão da ancestralidade, né, Manuel? A gente não pode abandonar isso, dizer que esse corpo nunca viu isso, né? Esse corpo já viu. Então, tu provoca ele e ele vai te responder. E é isso que eu acredito, assim, sabe? De ter essas respostas, assim. Lembra como eu digo Chico, 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 né? É uma conversa, mas Yara, eu acredito que é uma conversa com o divino também, né? Com essa intuição, Com com toda certeza, não, com não deixa de certeza. ser. Mestra, e assim, a coisa do. A coisa não, a situação desse corpo que vinha lá dessa outra dança. Quando ele vem aqui para o Afrosul, por exemplo, e que talvez já no período que a senhora já está se descobrindo como coreógrafa ali, depois do primeiro espetáculo, segundo, terceiro espetáculo, como é que você vai percebendo essa Yara coreógrafa, né? O que é essa mulher? Como que é eu não sei, eu acho que eu já estou entrando numa espiral, estou com dificuldade de sintetizar a pergunta. Mas o que é que puxa essa Yara coreógrafa? Quais são as coisas que fazem essa Yara coreógrafa querer coreografar, querer desenhar o corpo no espaço? Né? Eu estou fazendo perguntas que poucas vezes que eu fiz, né? Estou tentando inovar aqui nas Sim. perguntas, Yara. Quando essa Eu coisa tô da vendo. percepção da coreógrafa, a mulher que organiza o espaço, que diz, olha, ali entra um, sai outro, cruza aqui, desenha. Como que é? Primeira coisa, Manuel, uma coisa que para mim ela é fundamental é o som, o tambor. Isso já me diz, o ritmo já me diz muita coisa. Ele já desenha na minha cabeça, sabe? Muitas vezes eu fiz coreografia fazendo comida, escutando uma música e fazendo comida e fazendo a coreografia, e aquilo vai se desenhando na minha cabeça. Então, quando eu tenho muita dificuldade, quando me falta essa inspiração, né? Eu digo, ai, meu cônjuge, o Chico não chegou, não veio. Mas é exatamente isso, sabe? Essa coisa de que vem. Há muitos anos atrás, eu fiz uma coreografia que era um lamento. O Paulinho costuma dizer, ele não tem percussão nessa música, ele toca no violão só. E ele costuma dizer que não é uma música, que é um dedilhado, né? Mas aquela música ali, aquele dedilhado,
eu fiz a coreografia sentada. Escutando a música, eu fui escrevendo. Quando eu terminei de escrever, ela veio direto, assim, sabe? Parecia psicografada. Quando eu fui executar para ver se encaixava na música e tudo mais, se estava certo aquilo ali, se um movimento compunha com o outro. Oi? Se um movimento compunha com o outro e tudo mais, eu não mexi numa vírgula. Nenhuma vírgula. Era uma coreografia feita por 3 meninas e era um lamento, sabe? Então, eu acredito muito na potência do som, sabe? O som me carrega. E o meu corpo é um corpo dançante. Eu gosto de dançar. Independente de agora, sabe? Sem joelho, cansada e tudo mais, eu gosto de dançar. Eu gosto de colocar uma música e dançar, sem me preocupar com uma coreografia. Só o simples fato de movimentar o meu corpo. Então, eu acho que juntando essas duas coisas, é um gatilho muito forte para mim criar, né? Às vezes demora, porque aí tu tá presa porque tu tem uma temática, sabe? Mas não, eu nunca tive essa dificuldade, nunca tive essa dificuldade de fazer a coreografia, né? Eu, hoje, talvez, já mais velha, eu tenha dificuldade em executar. Então, às vezes, eu dou aula sentada. Faço com que as gurias, eu digo, eu quero que vocês façam isso, isso, isso. Não, a perna é outra, vira para lá, vira para cá. Mas eu tenho elas ali para fazer. E também, né, conto também já agora, conto com a ajuda delas, né? Então, de repente, mas isso não dá. Eu digo, dá, tem que dar. Aí elas dão um jeitinho, muda, né? Mas dá para mudar Vão isso aqui. ajudando a costurar, né, Yara? Exato. Vão costurando juntas, ajudando a costurar. Exato. Exatamente. Porque, claro, que eu imagino é uma coisa, fazer é outra, né? Nem sempre dá aquilo que tu imagina. Então, precisa alguém fazer. Não dá dessa forma, dá de outra, mas, enfim, é assim. Yara, e no carnaval? O carnaval também é uma das grandes paixões que a senhora tem do grupo. O grupo é apaixonado por carnaval, o grupo também é. Sim. O grupo curte carnaval, de ir para o Rio de Janeiro, todo um bocado de integrantes juntos para assistir, para poder ver o frenesi da Sapucaí. E aqui em Porto Alegre, assim, que a senhora já coreografa há muito tempo, quais que foram os momentos assim que a senhora curtiu muito trabalhar no Carnaval de Porto Alegre? Pensando assim mesmo na lógica do aquele ano foi um ano agradável, a gente fez um samba, estava bom, a coreografia estava boa, estava tudo lindo, estava tudo brilhando. Tem algum ano assim? Olha, Manuel, a história do Carnaval, ela é incrível, né? Porque a gente, o grupo, dentro do grupo tinha uma ala chamada Afrosul. E nessa ala a gente tinha convidados, pessoas que não queriam estar no grupo dançando o ano inteiro, mas queriam estar no carnaval. E tinha pessoas do grupo que não queriam estar no carnaval. Então, a gente tinha a ala que era separada do grupo, mas com muitas pessoas do grupo, né? Então, essa ala saía... Teve épocas de sair 17, 18 escolas. Escolas de samba. Então, era assim, ó, desfilava, saía correndo, trocava de roupa e entrava na outra escola. E assim a gente passava, parecia umas piorras na avenida. Mas foi sempre muito... sempre confrontando, né? O que era bom, que tinha a parte boa, que era realmente sair, se divertir, fazer essa trocação de roupa e tudo mais, e a dificuldade em tu ter um local para trocar de roupa, né? Um local para te alimentar, um local para deixar as coisas. Então, sempre antes tinha muita negociação com as escolas e pedindo ajuda e coisa e tal. Mas
na soma de tudo, o sair no carnaval era uma delícia, porque aí a gente tinha todo um período antes, né, de preparação, tinha todos os figurinos para fazer, cada escola de samba um figurino, cada escola de samba uma coreografia diferente, né, então tinha todo aquele período antes, né, que a gente, de ensaio, confecção das fantasias e tudo mais, mas a gente, assim, era uma organização imensa, assim, a gente tinha ônibus, a gente alugava ônibus, o ônibus nos deixava na avenida no final do carnaval, do dia, eles iam lá nos pegar, voltava para a sede, deixava as coisas, ia em casa, dormia um pouquinho, voltava, porque no outro dia, né, já tinha carnaval de novo. Então, assim, foram coisas maravilhosas. Eu fiz durante muito tempo comissão de frente, que eu sou apaixonada por comissão de frente. No Rio de Janeiro, a gente vai para o Rio, né? Esse ano provavelmente não vai ter carnaval, e se tiver, a gente de qualquer forma não vai. O que é aquelas comissões de frente? E aqui no Sul, a gente tinha uma coisa muito certinha, sabe? Parecia que as comissões de frente eram tudo muito iguais, assim, né? Então, eu tinha os guris que saíam no carnaval com a gente, na ala, que faziam parte do AfroSul, porque a gente montou um espetáculo, Malandro Dono da Noite, Rei dos Cabarés. Eram 20 meninas e 20 meninos. Então, eu tinha uma turma de guri em volta, assim, muito grande. E todos eles gostavam de carnaval, saíam no carnaval e coisa e tal. E aí, alguns foram para a escola de samba Bambas da Orgia e me chamaram para coreografar. E eu já estava coreografando eles há alguns anos, e teve um ano que eles sempre me tiram de mãezinha boa, né? Mas eu sou mãezinha, mas nem tão boa assim. Então, o que aconteceu? Chegou na hora, ensaiando, os ensaios sempre eram aqui na Casa Azul, na frente, na rua. A minha rua é uma rua sem saída, então não tem movimento. Então, os ensaios deles era praticamente ali. Quando chovia, entrava para a garagem. E eu tinha 2 meninos que faltavam no ensaio. Não tem essa coisa de ir para a quadra de ensaio, para a quadra da escola de samba ensaiar. O ensaio não pode ser no meio do povo, tem que ser um ensaio sério. E 3 meses antes do carnaval começa a ensaiar, desde do condicionamento físico, porque não são bailarinos, né? E até mesmo os bailarinos fazem isso. Daqui a pouco tá levando o povo para o meio da avenida sem um condicionamento preparado. Imagina, Yara, é um risco, né? É um risco, claro. E aí, o que eu fiz? Eles estavam começando a faltar e eu avisando, gente, vocês estão faltando demais, não está dando mais, não está dando não sei o quê. E aí eu digo, olha, daqui a pouco eu vou ter que começar a cortar gente, não sei o quê. E a coreografia pronta, já andando e coisa e tal. Quando faltava 3 dias para o carnaval, 3 dias para o carnaval. Não dá para faltar mais, não, já estava decidido e coisa e tal. 2 faltaram. E aí eu fiquei sabendo que os 2 estavam numa festa. O que eu fiz? Sem dizer nada, peguei 2 gurias do Afro, ensaiei elas e coloquei, era uma comissão de frente masculina, era só guri que tinha. Coloquei elas. Quando eles chegaram para ensaiar, eu disse, olha, eu agradeço todo o trabalho que vocês tiveram, mas vocês estão fora. E eles começaram a rir, né? Porque como 2 dias antes do carnaval vai me tirar? Ela não é louca, pior é que eu sou. O que aconteceu? Entrou as 2 no lugar deles, ninguém sabia que era mulher, porque eu dizia para elas, não pode rebolar, não pode rebolar, não pode rebolar. Elas entraram só na entrega dos prêmios, porque elas eram... a roupa era toda de... Como é que se diz? Tinha aqueles elmo na cabeça, assim, sabe? Era da Tábula Redonda, Cavaleiros da Tábula Redonda. E só na entrega dos prêmios que elas tiraram aquele capacete, aquele elmo, e que aí que viram que eram meninas.
Então, assim, sempre tem coisas, assim, maravilhosas que o carnaval nos trouxe, recordações maravilhosas. Outro ano, a gente foi o ano bafônico do carnaval aqui de Porto Alegre, que foi a festa de batuque que o Bamba fez, né? Foi, nossa, foi um desfile Aquele maravilhoso. samba, eu fico imaginando ele na Avenida Iara. Aquele samba, ele é muito bom, é muito bom. Vocês conhecem, Aquele pessoal? Vou cantar um pedacinho, ó. Jejinabu, olha de Minas, o candomblé Campina, cultuado na é Bahia. cultuado na Bahia. É, esse aí mesmo. E aí eu fiz a comissão de frente, a escola todinha vinha contando a história, né, dos orixás, e é uma escola que usa, a cor da escola é azul e branco, né, e ela veio em todas as cores. Então, do início ao fim, veio seguindo todo o conteúdo, assim, dos orixás, né, começava no Bará, terminava lá no Oxalá, foi lindo, 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 lindo. Aí, então, tinha a coreografia da ala, que a ala era Nhançã com Ogum, né? Onde a gente pegou a Foriba e tal, nessa parte, e a comissão de frente eram os reis africanos. Então era linda, uma roupa maravilhosa. Nessa todo mundo se comportou, ninguém faltou, todo mundo ensaiou, mas era uma coreografia pesada. Então eu tinha que pegar pesado com eles no ensaio para eles poderem suportar a avenida, porque depois que entra não tem descanso, né? Não tem. Repetir, repetir, repetir aquela coreografia até chegar no fim. E foi assim, ó, muito legal, muito, muito legal. E outra coisa, eu não saio com a comissão de frente, né? Eu não saio. Eu preparo eles, porque eu sou contra o coreógrafo estar na frente da comissão de frente. Eu fico doente de ver, principalmente ainda quando eles estão na frente, ainda fazendo a coreografia. Não ensaiou o suficiente? Tem que ensaiar. Tem que deixar eles, né? A mesma coisa que vai para o palco e tu fica lá na frente no palco fazendo a coreografia. Não, tem que ensaiar. Então, assim, e choveu. Tem a filmagem desse ano que, como choveu, tinha as poças d'água. O cinegrafista foi muito feliz. Ele pegava a imagem deles dançando pela poça, sabe? O que refletia naquela água ali. Ai, mas foi lindo, foi muito lindo. Então, a gente tem uma relação maravilhosa com o carnaval. Eu escuto o carnaval o ano inteiro, né? O ano inteirinho. Sempre estou escutando. Uma pergunta. Essa montagem agora, quando eu estava finalizando meu mestrado, pessoal, a AfroSul estava estreando um espetáculo que tematizava justamente a presença do AfroSul no Carnaval de Porto Alegre. Eu vi uma coreografia, eu vi a coreografia dessa música, que era o Aforiba, que quem dançava era o Léo. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui o link para as pessoas que depois queiram assistir. É bem linda essa coreografia. A pergunta é, Yara, a coreografia que foi apresentada agora, remontada, ela era muito parecida com a original, com a primeira lá que você fez? Ou as gurias já fizeram a remontagem? Como que foi esse processo de remontar coreografias do carnaval num espetáculo? O espetáculo, né, reminiscências do nosso carnaval, né, as saudades do nosso carnaval. A gente pegou algumas escolas de samba e de cada escola de samba a gente pegou o que nos dava mais saudade, né, a coreografia que mais nos encantou, que mais a gente estava sentindo saudade mesmo. Essa do Bamba, porque assim, o que acontece? O grupo, ele é quase que todo de mulher, né? Então a gente está com 2, 3 guris dançando. Essa coreografia no carnaval era meio a meio, eram as gurias, né? E os guris dançando. Então, o que fez? Agora, para a gente remontar ela, a gente lembrava de toda a coreografia, porque foi uma coreografia bem marcante. Teve algumas que sofreram alterações, porque a gente não lembrava de tudo, né? Porque aí é muita coisa. A gente fez um guarda-roupa diferente, teve algumas escolas que a gente conseguiu reproduzir o mesmo figurino, né? Nessa do Bamba aí, do Festa de Batuque, a gente fez um outro figurino, e em vez de ter um menino e uma menina dançando, a gente colocou só o Léo, e fizemos uma pequena adaptação, né, da coreografia, mas ela
é basicamente aquela coreografia. Ela é E basicamente é aquela linda, coreografia. e é Tem, linda, Yara. é É linda, linda. linda, linda aquela coreografia. Muito boa. É uma coreografia muito Eu, forte, né? Ela é. Yara, eu fico pensando assim que tem muita gente também da dança afro que se revela muito no espaço do carnaval, não é? Essa troca ela é muito rica, né? Porque o carnaval às vezes tem toda o conhecimento da alegoria, do adereço, que muitas vezes um coreógrafo de dança afro ele precisa conhecer se ele quer fazer um trabalho mais conectado com algumas coisas, né? Com algumas Sim. regiões específicas, com coisas, com signos específicos, né? A senhora já me contou em algumas vezes, né, que às vezes entrava em lojas para poder fazer compra de adereço ou coisa assim, e o pessoal pensa, já vem pensando que a senhora é mãe de santo ou coisas desse tipo, assim, né? Já Aham. relacionam muito. Eu Sim. queria que a senhora comentasse como que é essa relação, por exemplo, espiritual da sua dança com o que a senhora cria e com a ancestralidade negra, porque às vezes as pessoas também criam todo um Expectativa. borramento borram as coisas e confundem ou não confundem, mas enfim, também não sei em que medida confundir, não confundir é bom ou é ruim, mas em que medida que esse seu trabalho com dança, ele é impregnado de uma força espiritual também, que é dessa ancestralidade, desse entendimento de ancestralidade. Fique à vontade. Acontece, Manuel, assim, ó, o que que eu vejo? O meu envolvimento ele é visível, né? Eu não, às vezes até nem quero ir para aquele lado ali e acabo indo. Mas o que a gente entende? Os orixás, né? O que é isso? É a força da natureza. Cada um responde num elemento, né? Então, eu acho que isso a gente não tem como desvencilhar, né? Porque por mais que se queira fazer, desconectar, né, dessa questão religiosa, a gente acaba sendo, como se diz, abraçado por aquilo ali, sabe? Sim, a gente tem várias coreografias que se não tem nada a ver com a questão religiosa, né? Até porque, enfim, a dança afro, né, não é só isso, né? Mas de qualquer forma atravessa, isso vem e atravessa. Eu acredito que essa ancestralidade, né, e eu tenho forte na minha família, tinha, né, que eram minhas avós, né, que tinham muito essa coisa da religião. Com a minha avó paterna nem tanto eu convivi, mas com a minha avó materna sim, bastante, porque ela, quando morreu, já tinha Paola, e, mas é uma coisa assim que, como é que eu posso te dizer? Acho que eu não tenho muita explicação para isso, não. Eu só sei dizer que é uma força que vem, assim, sabe? Ela vem e faz com que eu utilize elementos que faça com que as pessoas, porque muitas vezes eu não estou nem pensando naquilo ali, mas faz com que as pessoas que estão olhando achem que aquilo ali tem a ver com religião, coisa desse tipo, né? E tem outras, assim, essa questão da religião, a coisa dos orixás, né? Eu amo fazer isso, amo, sabe? Mas eu sempre procuro deixar claro que a gente não está dançando a dança dos orixás, né? A gente está numa conexão com aquele movimento que ele vai aparecer em alguns momentos, ou então a gente vai prestar uma homenagem àquele orixá, sabe? Mas é uma coisa que, para mim, é muito clara na minha vida. Eu não tenho muito como. Não tem como eu fugir disso, sabe? É uma coisa que me atravessa direto, assim.
Eu costumo dizer, Yara, e pensar, tá? Às vezes digo para mim mesmo, que orixá tem conexão desde a hora que você acorda, né? Que você decide, que você pergunta para onde você vai, da água que você toma para poder se hidratar, né? Sim, Do ar que você exatamente. respira, que você agradece por respirar. Enfim, tem a ver com tudo isso. É que, às vezes, essas culturas, né, as culturas negras, elas foram muito demonizadas, elas passaram por um processo de demonização muito cruel, né? Que fazem, até hoje, a gente chegar na escola pública, às vezes, vamos dizer, vamos fazer uma dança afro. E as pessoas, a única coisa que elas conseguem entender é macumba ou alguma coisa que seja como sinônimo pejorativo, né? Como sinônimo, não, alguma coisa que denote o pejorativo. Nunca pensa que vai ser um momento, por exemplo, de botar toda a nossa ginga, né? Porque a ginga está na escola, pessoal. Às vezes a gente diz, ela não está no currículo. Mas os alunos que dançam, né, e que estão nos seus intervalos, né, com as suas gingas, os meninos e as meninas que brincam, né, com seus futebol, aí, com suas bolas também, demonstrando toda essa ginga, né, que a gente não sabe se ela nasce na capoeira e termina na dança, ou se ela nasce na dança e termina no futebol, a gente não sabe, mas ela está nessa corporeidade brasileira. Mestre Yara, a gente agradece aí a presença da senhora. Eu queria que a senhora fizesse um encerramento assim da sua fala, que a senhora a gente já havia se comprometido com a senhora com o horário, e daí a gente vai conversando, o tempo passa, a gente nem percebe o tempo passando, mas enfim, que a senhora fique à vontade. Entre caídas e levantadas. Entre caídas e levantadas, e é isso, olha aí. É muita coisa, é um universo de saberes. Hoje a gente entrou até mais nas questões do carnaval, né? Que há tempos a gente não conversava. Mas, pessoal, uma das coisas, Yara, e essa é das curiosidades do Afrosul, que eu sempre comento, assim. Pessoal, às vezes a gente tem a impressão que o Afrosul é um espaço que formou apenas bailarinos, bailarinas, mas, por exemplo, o Gugu é um guri que tem uma formação toda artística, próximo, dentro do Afrosul, e é um guri carnavalesco da cidade de Porto Alegre, né, que já atuou em diversas escolas, com atuação na produção de figurinos, e que é figurinista, nada mais, nada menos, né, da mestra Yara, o cara que surge dentro do grupo. Ele sofre nas minhas mãos, coitadinho, né? Mas às vezes ele vem com os modelos já pronto, desenhado, né? Lindos de morrer. Ele, olha aqui, ó, esse aqui. Eu disse, tira isso, tira isso, tira isso. Ele, mas por quê? Eu digo, não é carnaval, amor. Nós vamos pro palco. É isso. Mas é para poder dizer da potência que é, né? O Afrosul, assim, não só no sentido de formação de bailarinas, de bailarinos, mas também de outros pessoal. Se eu fosse dizer falar a lista de bailarinos e bailarinas maravilhosas que o Afrosul tem, não caberia na lista, né? Por exemplo, poucas pessoas, a gente pouco comenta disso, né? Mas também tem o Mel, que foi um aluno da professora, da mestra Yara, né? Na década de 90, década dos anos 2000 ali. E o Mel, hoje em dia, é professor lá na minha região. Ele é professor da Federal de São Francisco, lá da Universidade Federal do Vale do Rio São Francisco. E o Mel também foi um pesquisador que estudou aqui na URGS e foi para a Alemanha, fez a pesquisa dele com samba, com outras expressões da dança, né? Pesquisando a partir da fenomenologia. E é um cara que está aí no Brasil, né? Que hoje em dia está um pouco mais distante, né, Yara? Assim, a distância entre Bahia e Rio Grande do Sul é enorme. Mas, enfim, mestra, fique à vontade para poder falar aí, encerrar com a sua fala, para, na sequência, a gente relembrar as atividades que seguirão durante a semana, né? Mas eu já quero expressar aqui minha alegria em receber a senhora nesse evento da gente, daqui da UFPEL, né? Nós temos um colegiado muito pequeno, mas que é muito aguerrido no sentido de estar trazendo essas pautas para dentro da universidade, né? A última conversa, por exemplo,
que o NUFOC promoveu, né, que foi a professora Carminha quem mediou. Eu lembro que a professora Carminha estava discutindo novamente um daqueles pontos que a gente já pauta há muito tempo, que é sobre a valorização dos mestres e das mestras, né? Como é que as outras universidades têm feito, né? Como que é esse reconhecimento dos mestres e das mestras, que é importante para que os nossos mestres, as nossas mestras, eles sejam reconhecidos. É aí que está, de fato, o giro decolonial, né? Esse giro que a gente sai desse lugar de sujeito para poder protagonizar, entende? Eu acho que tem muita potência aí e que a gente ainda veja, né? Eu ainda tenho fé que ainda vou ver muito dos meus mestres, das minhas mestras aqui circulando na universidade de uma outra maneira, né? Transitando mesmo por dentro dela. Mestre Yara, eles dão a palavra, mas não dá, né? Tu já sentisse, né? Oi? A gente está tão feliz com a tua presença, mestre Yara, que a gente quer falar muito também, a gente quer comemorar, a gente quer contemplar, e o Manuel não deixa tu falar, e eu vou deixar, para dar tuas considerações finais, porque a gente sabe que tu tens um compromisso. Ih, acho que a mestre Yara caiu. Mas, de qualquer forma, Manuel, né? Yara? Congelou. Vamos ver se ela... Tomara que ela Olha, volte. tem uns comentários aqui muito legais, ó. Isso que eu queria falar. A Tainara Becker escreveu o seguinte: Afrosul é autonomia o ano todo. Bailarinas e bailarinos constituindo, costurando. Vivência e dedicação diária. Sou muito grata por poder viver e presenciar esses processos. Sua bênção, Yara. Ai, que linda! Ai, olha só, viva nossos mestres populares. Tem outro que ficaria horas ouvindo a mestre Yara. Então, realmente, né, a gente está muito assim... Eu estou em estado de graça, Manuel. Te agradecer, assim, pela possibilidade de tu ter feito essa ponte, né? E a mestre Yara estar aqui com a gente também, não só lá, né, com outros colegiados, mas aqui com a gente, no colegiado da UFPEL, e também, né, em todos esses colaboradores e participantes da Semana do Folclore. Quero dizer que amanhã, né, Manuel, acho que nós temos que fazer o merchandising do dia de amanhã, até que a mestre Yara volte, né? Dizer que amanhã, às 20 horas, né, a programação vai ser no horário do ensaio da Bambaé Companhia de Danças Brasileiras, e vai ter como mediadora a professora da UX agora, né, que era nossa colega aqui da UFPEL, nossa aluna, nossa colega no FOC, professora Sabrina Mansky, também egressa do curso Nayane Ribeiro, né? E mediado pela professora e mestranda Belisa Gonzalez, né? Mestranda do programa de Artes Visuais da UFPEL. Então, dizer, né, que essa programação toda ela foi elaborada de maneira diversa, sempre valorizando os nossos egressos. Tá bom. Também... Ei. Oi, Yara, chegasse, querida? Yara? Oi? Ai, que bom, Yara! Estava fazendo aqui os últimos comentários até que tu tivesse a tua recuperação da última queda. Ainda bem que essas quedas virtuais a gente não se quebra, né? A gente volta igual. Tá me ouvindo? Sim, tá nos ouvindo? Porque hoje eu caí um monte. Bom, antes fazer um encerramento. Eu estou ouvindo bem, vocês estão... A gente está te ouvindo bem. Pode fazer as tuas considerações, querida. Tá. Então, eu já vou dando tchau, porque
Tá, tá. Que tá até pedindo aqui para fechar o aplicativo. Então, eu só vou dar pedir um obrigado a vocês por proporcionar esse momento tão lindo, onde eu pude estar trazendo a minha história, e agradecer a todos que estão por aí assistindo, e dizer que eu sempre estarei à disposição, porque eu acho que se tudo isso, né, que se fala dos mestres poderem estar entrando nas universidades e tudo mais, depende da gente também aceitar em estar ali, né? Eu começo a me acostumar um pouquinho, quando me chamam de mestra, né? Mas o Manuel é uma das pessoas que me convence de que sim, né? De que a minha trajetória me permite a isso. E sempre que eu puder estar junto, trazendo essa contribuição e agradecendo, né? Porque a cada encontro também aprendo, e aprendo muito. E é muito legal estar no meio dessa juventude, a gente se alimentando, né? Para que a gente também possa continuar o nosso trabalho, porque ele não é nada fácil, mas quando a gente tem alguém para dar a mão, né? A coisa se torna mais leve, né? Então, é isso aí, essa iniciativa fantástica que outras universidades também deveriam assumir, né? De fazer esse trabalho, de um encontro para falar sobre folclore, para falar sobre cultura. Isso é tão importante, e tirar um pouco desse véu de invisibilidade, né? Principalmente da nossa cultura negra, que a gente tem tanta coisa, né? A gente tem muito que contribuir, tenho certeza disso. A gente tem uma história que a gente não tem que ficar em cima da história triste. Ela aconteceu? Sim, aconteceu. Mas a gente já virou a chave, né? Só que para isso a gente também precisa que as coisas sejam divulgadas, sejam faladas, sejam escutadas, de tudo do que a gente vem tentando fazer e vem fazendo, né? Essa juventude que está aí, que estão chegando nossa, com muita garra, muita força, trazendo muita coisa boa para a gente estar dividindo. Então, meu é gratidão, gratidão, gratidão por tudo que a gente está construindo junto. Ok, queridos? Um beijo. Um beijo, Um obrigada. beijo, Yara. Muito obrigado, mestre. A gente fica assim, em estado de graça, viu? Muito feliz com essa possibilidade de interlocução. Pessoal, acho que encerramos. Manuel, eu queria, em nome do colegiado do curso de dança, dizer que essa doçura que a Yara está nos oferecendo com relação a esse tema, né, que é tão grato para nós, que a gente quer retribuir com muitos doces aqui de Pelotas, tá bem? E a gente está de super braços abertos, assim, querendo te receber presencialmente assim que tudo for possível. Um grande abraço virtual. A gente está muito a fim de continuar essa conversa, viu, Yara? Muito obrigada. Adoramos, tenha certeza. Pelas manifestações no chat, assim, a gente começou super em estado de contemplação, de alegria, de trocas, né? E principalmente de humanidade, né? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço também. Obrigada para o Tiago também. Um beijo. Beijo. Tchau. Beijo, mestre. Tchau, tchau. Pessoal, agradecer aí todos os comentários no chat, né? O pessoal vem aí fazendo inúmeras discussões.
inclusive, né, uma discussão que eu acho que é pertinente, né, que trouxeram ali, repensarmos também o termo bailarino, a utilização de termos que são carregados, né, dessa cultura colonial. Então, acho que são válidos, sim, e agradeço a FU ali, agradeço muito, pessoal, por ter partilhado essa reflexão. Ela é pedagógica, né, para mim, que estou nesse momento, nesse lugar de fala, mas também para todos que estão, todas e todos que estão participando do evento. São com essas ações, com possibilidades de diálogo que a gente vai construindo também outros modos de se enunciar no mundo. Viu? Eu agradeço a presença de todos, a participação de todos, todas e todes, né? E espero encontrá-los amanhã, né? Amanhã nos reencontramos. Que hora, Carmen? Às 20 horas, né? Com samba de roda. E também dar um recadinho aqui que o encontro de hoje, todos os encontros estão sendo gravados e vão ser disponibilizados para todos e todas e todes que estiverem, né, participando ou que não conseguiram entrar por algum outro motivo. Tá bem? Manuel, foi um prazer receber a tua mestra, a tua sujeita linda de pesquisa. Eu estou emocionada, sabe, Manuel? Assim, muito, muito, muito. E acho que a gente tem muito a aprender com a mestre Yara ainda. Recém começou. Recém começou, Carminha. Seguimos. Tiago, muito obrigado, viu, pelo convite aí do No Folk para o Ladai estar participando tanto nessa mesa de hoje quanto na organização do evento. A todos os alunos e alunas que estão aí na produção desse evento, né? Os projetos envolvidos. Muito obrigado. Iniciamos aí a Semana do Folclore. Seguimos até sábado com muita programação legal. Viu? Boa tarde e boa noite a todos. Boa noite a todas e a todos. Valeu. Gratidão.